Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um resumo para a nossa prova. Não é prova, né? É uma pequena avaliação que a gente precisa fazer. Exigências acadêmicas, exigências acadêmicas. E a gente, durante a aula, a gente caminhou por caminhos nunca antes navegados, a gente se afastou um pouquinho da apostila. Como a prova, a avaliação, ela é baseada na apostila, sinto-me na obrigação de vir aqui fazer um pequeno resumo daquilo que foi visto e daquilo que deveria ter sido visto, mas ficou só na apostila para vocês olharem. Tá? Então vamos a esse resumo. A gente viu que a palavra teologia, ela não consta na Bíblia, né? Não tem nenhum lugar na Bíblia que você vê lá essa palavra. E ela tem a sua origem nos textos mais antigos da língua grega. E até mesmo porque ela é formada pela junção de duas palavras gregas. Theo, que é Theos, né? Que é Deus em grego, e Logos. Logos que no Evangelho de João, logo no começo aparece, é traduzido como verbo, né? O verbo se fez carne, mas é uma palavra que pode ser traduzida como tratado, estudo, ciência, conhecimento, discurso. Então, teologia seria um tratado sobre Deus, um estudo sobre Deus, a ciência sobre Deus, o conhecimento, um discurso sobre Deus. Né? A teologia ela não tem um fim em si mesma, ela tem um compromisso com o ensino da igreja e por isso ela abrange também outras áreas que a igreja precisa abranger e precisa abraçar, por exemplo, a área social, na implantação do reino, né? E nessa influência que a igreja precisa ter em várias áreas, né? Influência política, influência cultural, influência educacional do país. E a teologia, então, ela só tem sentido se ela for aplicável ao cotidiano das pessoas. A teologia também ela pode ocorrer em 3 níveis. O primeiro nível é o nível popular, que é o nível mais corriqueiro, cotidiano da teologia, e acontece até nos nossos momentos devocionais, de devoção. Né? Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, na certeza de que Deus fala conosco através dela, quando nós testemunhamos de algo que Deus realizou, de certa forma nós estamos fazendo teologia, nós estamos falando de Deus e levando um conhecimento de Deus a outras pessoas, ou aprendendo mais de Deus na hora de orar, na hora que a gente lê a palavra. Então existe esse primeiro nível, que é o nível mais baixo, básico, que é o nível, esse nível popular de devoção a Deus. Né? Existe um segundo nível, que é o nível, digamos assim, pastoral, em que aponta para um discurso que faz uma mediação entre esse nível mais básico, mais popular, e o nível mais acadêmico, que a gente vai anotar daqui a pouco. Né? E nesse nível pastoral, procura-se traduzir aquilo que tem uma linguagem menos acessível para uma linguagem mais acessível, a linguagem do povo, e trazer também, filtrar essa teologia mais alta, teologia, para a necessidade do povo. Né? Então, a teologia pastoral tenta fazer essa mediação. E, em último lugar, o terceiro nível, que é o nível acadêmico, que não é superior, né, mas sem ser superior aos demais, ele tem a sua principal diferença, porque ele busca se articular com outras áreas da ciência, né, com as mais diversas áreas da ciência humana, como filosofia, antropologia, sociologia e outras. Né? Então tem esses 3 níveis. A gente viu também em sala que uma das possíveis divisões da teologia, a gente viu algumas,
é a teologia sistemática, que busca sistematizar o conteúdo teológico de forma, digamos, coerente e organizada. Na teologia sistemática, o conteúdo é dividido de acordo com áreas bem delimitadas. Por exemplo, a teologia propriamente dita, que estuda a primeira pessoa da Trindade, a cristologia, que estuda Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vimos que tem outras áreas, como a armatologia, que estuda o pecado, a soteriologia, que estuda a salvação, angiologia, que estuda os anjos e os demônios, eclesiologia, que estuda a igreja, escatologia, que estuda a doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas, antropologia, que estuda basicamente o homem, e vai por aí. Né? Vimos também que para organizar seu conhecimento sobre Deus e seu relacionamento com a sua criação, objeto, né, da teologia, a criação também é objeto da teologia. A teologia sistemática, para fazer isso, para organizar esse conhecimento, ela se utiliza de outras ciências. Ela se utiliza tanto da filosofia quanto de fontes variadas. E a teologia sistemática usa várias outras fontes. Ela usa, por exemplo, tanto a filosofia, mas usa também a teologia bíblica. Né? E a teologia bíblica busca o aprofundamento sério das escrituras, sem tentar impor posições teológicas ou doutrinárias sobre o texto. A gente viu isso. Né? E é o texto para buscar uma teologia, não vir com uma teologia ou com uma doutrina e tentar colocar isso no texto para que o texto a referencie. Mas a teologia sistemática, ela também conversa com a teologia bíblica. Né? Ela usa a teologia bíblica para poder chegar às suas conclusões. E não só a teologia bíblica, né? Ela usa também a teologia histórica, considerando a tradição teológica. E a gente viu isso, né? Os cânones, os concílios, as confissões, os credos, e vai por aí. O que mais? Bom, apesar de ter sua base na divindade, uma vez que a Bíblia, que é também chamada de revelação específica, é a fonte primeira da teologia e é inspirada por Deus, o fazer teológico ele requer o uso da razão. Dessa forma, o teólogo precisa fazer uso de algumas ciências humanas, né? Não é só a teologia, não precisa conversar com a filosofia, a psicologia, a antropologia, outros saberes humanos. Que mais? Uma das fontes da teologia é a tradição, que a gente falou agora, mas eu quero reforçar, que significa o verdadeiro ensinamento extraído das Escrituras e que é confirmado e perpetuado através dos séculos. Ou seja, aquilo que a gente não parte do zero, a gente, quando faz teologia, a gente usa 2000 anos de pensamento a respeito da revelação. Né? E isso é importante a gente usar. A gente não pode separar a teologia do conceito de revelação, porque tudo que nós podemos conhecer de Deus, ele revelou, é autorrevelado. Né? Além de que, para se fazer teologia, tem-se que partir da convicção da existência de Deus, que é fruto da fé. Então, a partir da Bíblia, a partir da revelação, mas a partir também de crer que a Bíblia é a palavra de Deus.
né? Na revelação divina, aqueles que receberam a receberam de maneira real e concreta. A gente tem que crer nisso. Apesar de a origem ser sobrenatural, ela se manifesta através de experiência e linguagem humanas reais e concretas. Então, a Bíblia ela tem uma característica chamada teantrópica, ou seja, Deus e o homem trabalhando na revelação. Não que o homem revele alguma coisa, mas o homem é receptáculo dessa revelação e Deus revela o homem através da linguagem humana, através da cultura humana, através das experiências humanas, ele se revela. Tá? Para ser considerada como ciência, a teologia ela deve ter tanto um objeto de estudo quanto uma metodologia adequada. Durante o Iluminismo, por exemplo, principalmente com a obra Crítica da Razão Pura do Kant, Immanuel Kant, dizia-se que era impossível obter-se qualquer conhecimento teórico a respeito de Deus e das coisas sobrenaturais. A gente chegou a falar isso em sala, o agnosticismo, né? Negar a gnose de conhecimento, ou seja, pode ser que Deus exista, mas é impossível se obter qualquer conhecimento a respeito dele. O que é uma inverdade, né? E até mesmo uma presunção, achar que a gente não pode pensar nada de Deus, visto que a teologia ela tanto trabalha com o método científico e possui um objeto de estudo. Né? Existem métodos científicos e objetos de estudo, quanto ela também se relaciona com outras ciências humanas. O problema é que a Bíblia a teologia parte do pressuposto que a Bíblia é verdade. Então, existe também um elemento de fé nisso aí. Tá? Deixa eu ver o que mais. Importante falar também sobre a teologia, né, ortodoxa, aquela que se formalizou através da elaboração dos credos no século IV e V. A gente viu algumas coisas sobre isso quando a gente falou sobre as heresias. Juntamente com também não só os credos, mas as confissões, os catecismos da Reforma Protestante, e todos esse material, esse pensar teológico durante séculos, até respondendo questões pontuais que aconteciam, eles foram responsáveis por formalizar a teologia ortodoxa que a gente tem. O termo ortodoxo, orto é correto, né, no grego, passou a ser empregado para se referir ao que está de acordo com a doutrina defendida pelos reformadores e aceita pela Igreja Protestante Reformada. Quando dizemos que somos ortodoxos, né, reformados, significa que a gente crê nessa teologia que foi construída desde os pais da fé, mas que se formalizou de uma maneira mais sólida através dos reformadores. Então, falar sobre os teólogos liberais, né? Os teólogos liberais, por sua vez, eles no intuito de reconstruir a fé cristã, à luz do conhecimento iluminista, o que aconteceu? Eles quiseram aproveitar o conhecimento iluminista e foram tentar fazer uma leitura da teologia, uma leitura bíblica, com base no conhecimento iluminista. E começaram a entrar com a racionalidade, tirar o elemento fé da teologia e começaram a negar alguns milagres, negar algumas coisas. Então, esses teólogos liberais, eles articularam o cristianismo no termo de uma cultura modernista. E influenciados pela racionalidade da época, eles atacam, então, qualquer evento sobrenatural que aconteceu na Bíblia. Mais para cá, a gente não chegou a falar em sala de aula, mas existe a teologia também começou a buscar e alcançar alguns ramos bem específicos da vida humana.
A gente tem, por exemplo, na América do Sul, basicamente, a teologia da libertação é um desdobramento religioso da teoria política marxista, que cresceu durante um tempo pelo avanço das ideologias comunistas. Hoje não existe a teologia da libertação, ela está em alguns guetos, né? Não existe mais como existia, até mesmo porque o comunismo acabou, né? Apesar do pessoal ficar falando aí que cuidado com os comunistas, o comunismo acabou. Desde a queda do Muro de Berlim e a, a teologia da libertação também, ela então perdeu toda a sua influência, né? Os teólogos Leonardo Boff e outros aí que cunhavam isso, que eram a base desse pensamento, não perderam sua influência, né? A teologia, apesar de ser atacada nos círculos acadêmicos, ela tem crescido bastante na igreja brasileira, né? E graças a Deus por isso. Mas infelizmente tem crescido também algumas teologias que não são muito crentes, né? Muito ortodoxas. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Bom, a gente sabe que Deus existe, né? Por algumas fontes, através da nossa consciência íntima. A gente chegou a falar isso bem em sala de aula. Deus forjou em nós a ideia dele. A gente sabe que Deus existe através da natureza e através das escrituras sagradas também. Na Bíblia, através daquilo que Deus revelou de si mesmo, nós temos o conhecimento de que Ele é um Deus pessoal. Né? A gente viu que a sua personalidade se apresenta através de razão, emoção e vontade. Ele é um Deus imutável em sua natureza, em seus atributos, em seus conselhos. Ele é um Deus trino, né? São 3 pessoas e uma só essência, né? É uma essência e 3 pessoas. Ele é presciente também, né? Sabe todas as coisas. A gente viu isso em sala. Que mais cremos? Então cremos que a palavra de Deus, como ela mesmo se apresenta, ela é eterna, completa, né? E ela demonstra, dentro dos propósitos de Deus, um registro fiel e pleno da revelação. A Bíblia ela é inspirada, ou melhor, expirada, a palavra que é usada é essa, né? Que a Bíblia é inspirada por Deus, mas é expirada por Deus. Ela é inspirada no sentido de que ela é soprada pelo próprio Deus. Que mais? Eu acho que é isso. Né? Eu acho que com esses conhecimentos aí, eu acho que dava para vocês fazerem uma boa prova. Bom, que Deus possa abençoar o estudo de vocês, a leitura dos textos bíblicos. Não esqueçam, na segunda-feira, de levarem a apostila para a gente conferir lá se foram realizados exercícios e se os textos foram lidos. Tá bom? Fiquem na paz, bons estudos e que Deus os abençoe. Um abraço.